uma história atemporal que discorre sobre justiça, tolerância, compaixão e honra. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje eu quero falar com vocês sobre uma das grandes obras da literatura do século XX. Estou falando de O Sol é para Todos, da escritora norte-americana Harper Lee. Desde a época da faculdade, quando cursava Direito, a autora já escrevia alguns textos e alguns artigos sobre temas polêmicos, entre eles sobre a injustiça racial. Esta obra foi a primeira publicada por ela em 1960 e é considerada uma das grandes obras da literatura mundial. Desde o seu lançamento, somente em língua inglesa, este livro vende cerca de 1 milhão de exemplares por ano. O livro, ele traz memórias da autora de quando ela tinha 10 anos. Ela é filha de um advogado, então ela convivia com essa rotina e com todas as dificuldades enfrentadas por um profissional desta área naquele período. O livro foi publicado em 1960 e no ano seguinte ganhou o prêmio Pulitzer. Logo em seguida, deu origem a um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 1962. Bem, a história se passa no sul dos Estados Unidos e é ambientada na década de 1930. Lembrando que este era um período onde havia a segregação racial institucionalizada, e isso nós vemos também ao longo da história. Quem nos conta é a Scout, é uma menina de 9 anos. Ela tem um irmão mais velho, ele é 4 anos mais velho que ela, e mora com o pai e uma cozinheira. A mãe da Scout morreu quando ela tinha 2 anos. Então, segundo ela mesma, não há memórias, não há tanta saudade, ela não sente tanta falta dessa mãe porque ela conviveu pouco tempo com ela. Então, quem cuida da Scout e do irmão é esta cozinheira, a Calpurnia, que faz também às vezes aí de babá, é a pessoa que cuida das regras da casa e ela tem o apoio do pai da Scout. Então, sempre que tem ali um desentendimento, uma discussão, ele intervém a favor da Calpurnia, entendendo que ela quer colocar regras, quer colocar limites. A Calpurnia é uma mulher negra, e ela não sabe a idade que tem, porque ela não tem uma certidão de nascimento, o que era bastante comum naquele período, mas ela já é uma senhora, porque ela tem até netos. Ela foi alfabetizada por uma pessoa amiga, porque também não teve oportunidade de ir à escola, e conseguiu alfabetizar o seu filho mais velho também. Porém, a Calpurnia é uma mulher muito humilde. Quando ela está perto dos seus pares, né? Por exemplo, numa situação em que ela está na igreja, ela deixa de lado a sofisticação, ela deixa de lado o hábito de falar de uma maneira muito correta, porque ela entende que as pessoas podem se ofender com isso. Ela considera que nem todos tiveram oportunidade de estudar e se comportar de uma maneira, da maneira que ela costuma se comportar na casa da Scout, pode gerar um certo desconforto para as pessoas que estão à volta dela. Isso ela diz para a própria menina, porque há uma situação em que ela leva a Scout e o irmão para a igreja junto com ela, porque o pai está trabalhando, o pai da Scout está trabalhando e ela não quer deixar as crianças sozinhas. E aí nós vemos também
a questão da segregação racial, porque é uma igreja somente de negros. Os brancos tinham uma igreja separada. E aí são duas crianças brancas no ambiente, de modo geral, são muito bem recebidos, mas também há quem torça o nariz por entender que ali não é lugar de gente branca. Mas também é uma questão que nós que estamos lendo, conhecendo esse pedacinho da história, não podemos criticar, né? Porque tem aí uma ferida também muito grande com relação ao processo de escravização e tudo mais. Bem, o pai da Scout é um advogado, o nome dele é Atticus. Ele é um homem muito sensato, muito centrado, muito honesto. Ele é muito calmo, ele é muito decente. Ele é um advogado muito respeitado. Ele mantém com os filhos um bom relacionamento, apesar de ser um tanto distante. Porém, ele preza muito pelo diálogo. Então, sempre que os filhos têm uma dúvida, querem fazer alguma pergunta, discutir algum assunto, ele está disponível e ele consegue dar as explicações adequadas à idade de cada filho. E os filhos acabam compreendendo tudo aquilo que ele diz, toda a mensagem que ele quer passar. Tem um respeito dos filhos por esse pai, apesar do pai se ausentar bastante por conta do trabalho. Num determinado momento, ele é designado para assumir um caso. Na cidade onde ele morava, é a cidade de Maikombe, é uma cidade fictícia, muito pobre, e ali as pessoas não têm condições de pagar médicos, advogados. Então, sempre que precisam dos serviços desses profissionais, os pagamentos são feitos de uma outra forma, com aquilo que eles possuem, ou com um alimento, ou com um animal, ou lenha. Então, é uma cidade muito pobre, onde circula-se esses produtos de consumo, não exatamente o dinheiro. E o Atticus, ele é designado para defender um homem negro que também não tem condições financeiras, não tem posses. E este homem, ele foi acusado de estuprar uma menina, uma jovem branca. É uma acusação onde este homem já sai em desvantagem, né? Nós estamos falando de um período que era muito delicado. Ainda hoje vemos situações similares em jornais, em televisão, nos noticiários, mas naquele período era uma causa dada como perdida. O Atticus, ele sabia que podia sofrer represália, ele sabia que os filhos poderiam sofrer também, e de fato sofreram, mas, segundo ele, como seria possível olhar para os filhos se ele se negasse a defender este homem, a fazer com que a justiça fosse feita, fazer com que a justiça fosse cumprida? Era um caso muito difícil, muito delicado. E então, depois de muito estudar o caso, depois de conversar com muitas pessoas, chega o dia do julgamento. Este homem, ele foi acusado, o nome dele é Tom Robinson. Ele foi acusado pelo pai desta garota, que seria a suposta vítima. E a família dessa garota não é muito respeitada na cidade toda. O pai é alcoólatra e tem vários filhos. A mãe morreu, então são vários filhos, mas que ficam praticamente abandonados com relação à escola, com relação à higiene, alimentação. Então não é uma família respeitada. Mesmo assim, este pai então procura o delegado, faz a denúncia e imediatamente o Tom Robinson é preso. Durante o julgamento, a Scout e o irmão acompanham tudo, mesmo sem o pai saber. Eles assistem o julgamento, eles admiram o pai,
o posicionamento do pai, os questionamentos que ele faz, porque ele é um advogado muito sério, muito respeitado. E nós vemos toda aquela tensão, todo o desespero que toma conta, não só do Tom Robinson, mas de todas as pessoas negras que se sentem injustiçadas por aquilo que está acontecendo. E essas pessoas, elas são tão gratas ao Atticus que num determinado momento elas, como uma forma de pagamento ou de agradecimento, levam coisas para ele, e esse é um momento muito emocionante da história, porque são pessoas pobres, pessoas que não têm condições de arcar com nada, mas elas se reúnem para agradecer a honra do advogado, para agradecer a compaixão dele, porque não é segredo para ninguém que tanto ele quanto os filhos sofrem represálias por conta deste caso que ele foi designado, mas que ele decidiu assumir e fazer o melhor que ele pudesse ali. É uma história muito comovente, tem momentos em que nos sentimos indignados com algumas coisas que acontecem, muita injustiça, questionamos o tempo todo essa questão do que é justo, do que é injusto, do que é correto e do que não é correto, do que é decente e do que é indecente. Mas também nesta história nós vemos a decência das pessoas. Nós vemos que um ato heróico pode vir de onde menos se espera, porque mesmo após o julgamento do Tom Robinson, os filhos do Atticus continuam sofrendo represália pelo fato de ele ter sido o advogado do caso e pela postura que ele tomou, por alguns apontamentos, né, que ele fez durante o próprio julgamento. E aí nós vemos surgir um herói na história, um herói inesperado, e o coração fica cheio de alegria, porque nós percebemos que por mais que haja injustiças à nossa volta, também somos cercados de pessoas boas, de pessoas honestas, de pessoas decentes e honradas. É uma leitura muito sensível, muito agradável também. Se você gosta de leituras que mexem com você, que te fazem questionar algumas coisas, algumas regras, alguns valores, essa leitura é muito indicada. Não sei se você já teve essa experiência literária. Se você teve, deixe aqui nos comentários, compartilhe conosco como foi a sua experiência. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações se você gosta de conteúdos de literatura. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco nesta aventura. E eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!